Bom dia, meus amados. É com muita alegria, muita satisfação que estamos neste dia trazendo a você a melhor escola do mundo, a Escola Bíblica Dominical, onde todo cristão deveria participar, onde todo cristão deveria fazer parte para que tenha um crescimento maravilhoso. Estar com você é algo sensacional, ter você no nosso canal, nos acompanhando, é muito bom. Portanto, eu quero lhe pedir, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, dê sua opinião, faça seu comentário, divida com seus amigos, compartilhe com seus amigos, porque nesta manhã nós teremos uma aula sensacional. E esta aula vai tratar exatamente dos clamores da alma. E hoje nós temos visto pessoas completamente perdidas em si mesmas por não entenderem esta composição humana, esta formação humana, onde a sua alma, onde a nossa alma tem uma participação integral na nossa vida, na nossa história. Portanto, muito obrigado por você estar aqui conosco e receba o nosso carinho, a nossa gratidão e vamos à aula propriamente dita. A nossa aula se baseia no Salmo 42, dos versículos 1 ao versículo 8. E eu estarei lendo de acordo com a nossa lição desta manhã. E a palavra do Senhor diz o seguinte: como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? As minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, porquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Quando me lembro disto, dentro de mim derramo a minha alma, pois eu havia ido com a multidão, fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. Ó meu Deus, dentro de mim a minha alma está abatida, portanto, lembro-me de ti desde a terra do Jordão, e desde o Hermon, e desde o pequeno monte. Um abismo chama outro abismo, ao ruído das tuas catadupas. Todas as tuas ondas e vagas têm passado sobre mim. Contudo, o Senhor mandará de dia a sua misericórdia, e de noite a sua canção estará comigo, a oração ao Deus da minha vida. Amados, nós, antes de prepararmos essa lição, nós oramos ao Senhor, nós nos apresentamos a Deus para que Ele nos traga realmente uma lição que apazigue esse temor, esse clamor, esta agonia na qual estamos inseridos nesse tempo tão terrível de pandemia. Eu quero dizer para você que ainda há esperança. Eu quero dizer para você que se encha da esperança, porque a esperança do cristão é a própria natureza de Deus. Diz respeito a um futuro promissor, abrange muito mais do que uma simples vontade, abrange muito mais do que um simples momento. A esperança do cristão nas coisas futuras acontece porque a sua alma
tem segurança no Deus Todo-Poderoso, no Deus soberano. Então, vamos à palavra introdutória da nossa lição, que diz o seguinte: nesta lição, os estudantes da palavra de Deus serão conclamados, chamados, convidados a ser, do seu ser. A alma humana sente sede de Deus. Uma das coisas que nos chama a atenção na leitura inicial desta palavra é exatamente o versículo, um dos versículos que está no nosso texto básico, que é o de número 7, quando o salmista Davi diz, num grito de agonia: um abismo chama outro abismo ao ruído das tuas catadupas. Todas as tuas ondas e vagas têm passado sobre mim. Muitas pessoas interpretam este versículo como se um pecado chamasse outro pecado. Não é disto que o salmista Davi está falando. Ora, se a sua alma está em um gemido tão profundo, neste momento, Davi está falando do profundo do seu ser, como se ele dissesse: o profundo do meu coração, o abismo do meu ser. Invoca o abismo do teu ser, Senhor. Invoca o profundo do teu coração, para que tu me invadas, para que tu me cubras com este amor imensurável. Então, quando nós interpretamos desta maneira, nós vemos aqui Davi com a sua alma completamente aberta, e aí vemos aquele versículo de Jeremias 33:3, que diz: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Ei, eu trago uma palavra de esperança para você. Eu quero dizer para você que na lição passada nós tivemos o presbítero Sidney dissecando a respeito do corpo, da alma e do espírito de uma maneira muito fiel, de uma maneira muito forte, de uma maneira muito sábia. E você que acompanhou a lição passada, você vai entender agora que uma das partes do ser humano, ou seja, a alma propriamente dita, ela não é um sentimento, ela não é uma sensação, ela não é uma emoção, ela não é algo que você simplesmente, de uma maneira vaga, fale sobre ela. A alma existe, e a casa da alma é exatamente o cérebro. O nosso cérebro, ele influencia toda a vivência, influencia toda a forma mental. Ele influencia o nosso corpo, as nossas ações. Toda a nossa força da alma está no cérebro. E eu gostaria de dizer para você que no cérebro, exatamente no hipotálamo, é nele que nós encontramos a responsabilidade pela nossa estrutura de sono, de vigília, de ansiedade, de fome. O hipotálamo, ou seja, ele tem uma força, ele é responsável por tudo isso na nossa vida, e também responsável pelos hormônios, pois tem uma ligação direta com as suprarrenais e com
as gônadas, que são exatamente onde são elaborados os hormônios que regem a nossa vida sexual. Então, por aí nós temos a certeza, a impressão de que a alma, essa terceira parte que compõe essa tripartite humana, ou seja, o homem é formado de corpo, chamado de soma. No grego, soma é corpo, é alma ou psique, ou neplash, que é exatamente isso que está no cérebro. Por isso que a medicina, quando declara que houve morte cerebral, ele declara o corpo pode funcionar, mas a vida acabou. Então, nós precisamos entender isso, porque muitas pessoas confundem alma com espírito. E a alma, no original, é chamada de neplesh, e o espírito de ruá, de sopro. No princípio, Deus soprou sobre a narina do homem e ele se tornou alma vivente. Então, dando continuidade à nossa lição, nós vamos ver o primeiro tópico que fala sobre a alma clama. O que clama dentro de nós não é o coração, não são os sentimentos, não são as emoções, porque nós precisamos entender que a nossa alma, ela projeta emoções e sentimentos. Então, quando nós entendemos essa posição de emoções e de sentimentos, nós vamos ver que o homem em si, ele é completamente comandado pela sua alma, pelo seu cérebro. E o espiritual fica onde, pastora? Onde fica o espiritual aí? É aí onde o homem se confunde por não ter o conhecimento, por não estudar, por não se aprimorar dentro daquilo para o qual ele realmente foi chamado. O espírito do homem é a sua perfeita ligação com Deus. O espírito do homem é a perfeita ligação com Deus no sentido de conhecimento da palavra. E o que se manifesta fora do espírito são conjecturas, são impressões que são doadas ou dadas ou emanadas da nossa alma. Deus não pode ser sentido, não pode ser experimentado nos nossos sentidos. Deus é experimentado no nosso espírito. Então, vamos aqui a este ponto, onde o nosso amado comentarista fala, nesta lição, no mais profundo do seu ser, a alma humana sente sede de Deus. A figura de um cervo sedento, bramando pelas correntes das águas, representa o clamor da alma pelo Criador. Essa declaração do salmista permite-nos afirmar que nada, absolutamente nada, pode saciar a sede da alma senão Deus. Na travessia do árido deserto da vida, a alma não precisa morrer de sede. Na realidade, este comentário aqui faz uma alusão não à alma propriamente dita, mas ao espírito. O nosso espírito, depois que conhece ao Senhor, ele não vivencia mais esta ausência, porque a Bíblia diz que aquele que aceita o Senhor se torna um espírito com ele. Então, na travessia da vida, na travessia desse deserto, a nossa alma, ou o nosso espírito, ou quando a nossa alma
comete algum ato que não é justificado pela certeza da segurança em Deus, então cria nele um sentimento de dor, um sentimento de desarmonia, um sentimento de perda. Quando nós vemos aqui Davi falando sobre a sua alma, sentindo sede, sentindo anelo por Deus, na realidade nós podemos viajar para o Novo, ou nos trasladar para o Novo Testamento, onde nós não temos mais esse tipo de sentimento. Davi não conhecera ao Senhor Jesus. Jesus não havia ainda resgatado o homem do pecado e da morte. O que Davi conhecia era a soberania de Deus. Não conhecia o amor de Deus exemplificado em Cristo Jesus. Mas Davi experimentava a essência do Espírito de Deus, que não se ausentava dele, ou se ausentava dele no momento em que ele cometia alguma falha, alguma falta, algum pecado. Então, a alma de Davi, ela se manifestou então com sede de Deus, com sede da sua presença, sede do seu perdão, sede do seu amor, da sua proteção, sede dessa comunhão constante com o seu Criador, sede dessa alegria com Deus. Então, quando nós falamos dos clamores da alma, deixa eu dizer uma coisa para você que já conhece o Senhor. Não existe nada mais perfeito do que você ter a certeza de que pertence ao Senhor, de que você é do Senhor e Ele é seu. Ou seja, a certeza desta salvação, a certeza do Espírito Santo de Deus, fazendo morada em você, fazendo morada em sua vida, lhe traz este afofamento no Espírito, lhe traz esse carinho, lhe traz essa certeza com absoluto amor de Deus manifestado em Cristo e sentido pelo seu Espírito através do Espírito Santo de Deus. Então, a Bíblia diz que para nos harmonizarmos com o Senhor, é necessário que você tenha intimidade com Ele. E deixa eu dizer algo para você. Deus não tem escolhidos, Deus não tem pessoas que Ele acolha diferente dos outros. Não. Ele não tem pessoas que Ele diga, eu gosto mais do que o outro. Não. Deus tem íntimos. Quer se chegar a Deus, crie intimidade com Ele. E de que forma, pastor, eu posso criar intimidade com Deus? Fazendo a sua vontade. E de que forma eu posso fazer a sua vontade? Me empenhando no estudo da sua palavra, mergulhando na vontade absoluta do Senhor, mergulhando nessa vontade que Deus tem de que você se afeiçoe a Ele. Por isso que a Bíblia diz, agrada-te do Senhor, apaixona-te pelo Senhor, cria intimidade com o Senhor e Ele satisfará todos os desejos do teu coração, da tua alma, do teu espírito. É essa intimidade que vai te levar à certeza. É essa intimidade que vai te levar a esta tranquilidade de vida. Então, o vento pode soprar da direita para a esquerda, da frente para a retaguarda. O vento pode soprar em todas as direções. Mas a Bíblia diz, tu não serás atingido, tu não serás derrubado, tu és uma palmeira plantada
plantada na casa do Senhor. Ele não te projetou, não te fez para te matar. Ele te fez para que tu cumprisses a vontade dele através da tua vida. Te tornas, portanto, um instrumento vivo nas mãos dele. Busque aquele que cura todas as enfermidades. Busque aquele que é todo-poderoso. Busque aquele que você clama por liberdade e ele te responde. Então, existem pessoas que vivem presas ou vivem a prisão da amargura. E o nosso comentarista diz aqui no 3.1, o vocábulo amargura no grego tem o sentido de ferir no hebraico. Está relacionada a algo pesado. Na realidade, a amargura é algo que rasga, é algo que causa uma dor tremenda, é algo que dilacera. A amargura, ela traz um amargor no viver do ser humano. Toda vítima da amargura carrega em si feridas profundas. Este mal pode provocar doenças físicas e até levar à morte. São as doenças psicossomáticas, as doenças que começam na mente, começam na psique, começam no cérebro. Psico significa mente e soma significa corpo. O corpo adoece, o corpo se fere, o corpo dilacera, o corpo entra em necrose quando a sua mente está doente. Os gregos dizem, mens sana in corpore sano. Então, o contrário seria mente doente, corpo doente. São as doenças psicossomáticas. Você não foi criado para viver a degeneração do seu corpo por causa da sua mente. Então, nós vemos o ser humano aprisionado pela amargura, pelo medo, pela depressão. E o que nós queremos trazer para você é essa esperança de cura, essa esperança de alegria, essa esperança no seu viver. E isso se manifesta na sua alma, isso se manifesta exatamente dentro de você. Nós não queremos que você morra ainda em vida, porque a pior coisa que existe é você olhar para um ser humano que anda, se alimenta, que vive no meio de outras pessoas, mas você sente que a sua alma já morreu. E o Senhor está dizendo, ei, eu vim para que tenhas vida e a tenhais em abundância. Alegre a sua alma, alegre o seu viver, alegre a sua esperança. Viva as estações do ano na sua plenitude. Viva um verão pleno, um inverno pleno, uma primavera plena, um outono pleno. Você nasceu para isso. Mas enquanto você caminhar na contramão daquilo que Deus determinou para você, a sua alma estará enegrecida. Mas nós, nesta manhã, afirmamos para você que toda essa agonia, todos esses clamores que se manifestam na sua alma, eles cessarão no momento em que você declarar que você recebeu o Senhor como o Senhor absoluto da sua vida, que você recebeu o Senhor como seu amigo, como o seu resgatador, como seu fiel guia, e que a partir deste momento o seu espírito e a sua alma serão um com o Senhor e você viverá a alegria da plenitude de Deus. Eu quero que você, com esta lição, faça a sua alma dançar, bailar na alegria da plenitude
do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Um beijo, muito obrigada e até a próxima com vocês.